O ano era 2001 e a Cartoon Network lançava o episódio de estreia de Samurai Jack. Uma série de animação para muitos aclamada, para alguns outros esquecida, mas com uma proposta totalmente diferente do que a Cartoon apresentava para seu público naquela época. Ela se tornaria a primeira de uma linhagem de séries animadas, de uma linhagem de desenhos sublimes, notáveis do gênero de ação. Como eu disse, Samurai Jack foi lançado no cada vez mais longínquo ano de 2001, mas não é como se nunca antes tivessem existido desenhos de pancadaria, desenhos do gênero de ação. A própria Cartoon Network já tinha se aventurado alguns anos antes com um sucesso indescritível, que foi Meninas Superpoderosas, que particularmente eu já considerei durante um certo tempo meu desenho favorito, mas isso não vem ao caso. Quando que vai passar um desenho desse hoje? De 3 crianças, menina que mete o cacete em todo mundo! Nunca mais! Ou quem poderia esquecer dos lendários He-Man e Thundercats, além de outros desenhos ligados a super-heróis dos quadrinhos, que inclusive são produzidos até os dias de hoje. Mas em relação às produções da DC ligadas à Cartoon Network, a gente vai falar numa próxima oportunidade. Fato é que nessa época os desenhos ainda possuíam muitas limitações, o que dificultava principalmente se sua proposta era ser de luta. E mesmo aqueles que conseguiam vingar, sofriam a pressão popular de vários pais que não deixariam seus filhos assistirem aquela programação. Por esse motivo, a esmagadora maioria de sucessos que existiam eram mais relacionados à comédia, eram pra te fazer rir. Puxa aí na sua memória, não precisa ir muito longe, vamos continuar nos cartoons mesmo. Laboratório de Dexter, as próprias Meninas Superpoderosas tinham muita comédia. Johnny Bravo, entre outros, sempre tinham um humor muito bem apurado, não é como se isso fosse sumir em Samurai Jack. Porém, ela vinha com uma proposta, podemos dizer, muito ambiciosa, com uma sinopse muito bem definida para chamar a sua atenção e uma lore muito bem trabalhada, do samurai que viaja para o futuro, mandado do passado pelo demônio Aku, abrasileiradamente, Abu. Particularmente, eu não gostava do traço do desenho na época que eu era criança, mas se você é um adulto hoje que não viu na época, talvez valha a pena dar uma chance. Que desenho que você consegue puxar na sua cabeça, que tem planos extensos de mais de 5 minutos, em que não tem fala alguma, apenas preparação, apenas cenas que vão mostrar um treinamento ou uma guerra de um homem só. Então Samurai Jack foi quem veio e andou na grama alta, antes que um carinha com um relógio que talvez você conheça pudesse correr. É claro que eu tô falando do Ben 10, um sucesso incomparável, que tenho certeza superou todas as expectativas em relação a ele. Não à toa a comunidade vive até hoje, mesmo anos sem ter uma nova série. Canais no YouTube criados, fanfics com universos alternativos, AUs de Ben 10. Surgindo até hoje, fala a verdade, quem aí não queria ter um Omnitrix? Quem aí nunca falou que tá na hora de virar herói? Incontáveis pessoas tentando explicar lore de Alien, tentando explicar universos alternativos, teorizar sobre eles. Várias pessoas explorando falhas no relógio, provando que o diamante não é feito de tadenita. Criando fanart de Alien, criando seus próprios aliens. Desenho é um sucesso, cara. Ben 10 é um sucesso tão incomparável que ele ganhou 1 hora só dele na Cartoon. Tinha um quadro que chamava Hora Ben 10, pra você ficar vendo Ben 10 por 1 hora do dia inteiro. E passava Ben 10 em outras horas do dia. É só porque ali era específico para ele, só ele fez isso. Se a comunidade de anime fala que existem os filhos de Dragon Ball, ou que séries que têm um mascote ou jogos dentro delas são as séries Mons, fazendo uma analogia a Pokémon e Digimon, o vídeo de hoje foi pensado exatamente pra gente falar dos filhos não tão esquecidos de Ben 10. A série de Ben 10, como eu já disse várias vezes, é um sucesso tão grande que, como vocês provavelmente já sabem, teve várias séries. Vários programas que vieram depois do Ben 10 clássico. O meu favorito de todos eles é o Ben 10 Supremacia Alienígena, que inclusive, por esse motivo, eu já falei num vídeo separado de alguns dos aliens que lá foram apresentados pra nós. Enquanto eu não sou patrocinado, eu faço jabá dos meus próprios vídeos. Peço que vocês confiram depois, se for da vontade dos senhores, mas peço agora pra vocês deixarem o like e considerarem se inscrever.
se estiverem gostando do vídeo até aqui. Como eu ia dizendo, em 2008 e 2010, por volta mais ou menos desses anos, estreavam na Cartoon, eram lançadas Sábados Secretos e Mutante Rex, advindas do sucesso que foi o Ben Tennyson. Mutante Rex apresentava pra gente um mundo vivendo Mutante Rex apresentava pra gente um mundo que vivia uma crise global, já que componentes chamados nanites tinham infectado todas as pessoas que aqui residem, podendo gerar consequências devastadoras, as transformando em evos, criaturas tenebrosas e assustadoras que perdiam seu controle e sanidade. Aí que entra nosso protagonista Rex, um adolescente que é até bem parecido com o Ben em questão de personalidade, e ao mesmo tempo um Evo que tem um controle maior sobre seus nanites, podendo transformar partes de seu corpo em aparatos mecânicos, muito únicos por sinal. Com seu melhor amigo humano Noah, a doutora Holly, o Agente 6 e o Macaco, que se eu puder definir ele do meu jeito eu vou falar que ele é o Jake do universo de Mutante Rex. Eles integravam a Providência, que era a força-tarefa exatamente responsável por proteger a população dos Evos. Com outros personagens interessantes como a Sirene e o vilão Van Cleis, belo nome por sinal, a gente embarca nessa aventura misteriosa e intrigante para descobrir mais sobre este mundo e sobre o passado do Rex, o qual nem ele mesmo lembra, e também para ver logo o Agente Branco tomando um supapo. Fato curioso, Mutante Rex é inspirado num quadrinho da Image Comics, e entre seus criadores está Duncan Roleal, que também participou de Ben 10. Talvez por isso, Ben 10, Mutante Rex, Sábados Secretos e A Vaca e o Frango façam parte todos de um mesmo universo compartilhado. Não só por um Cavaleiro Eterno literalmente aparecer aí na lista de procurados em um episódio, como também pelo crossover que aconteceu entre as séries. Foi divertido, eu admito, ver os Sábados Secretos em Ben 10 Omniverse, porém sabe o que é mais divertido ainda? A própria série dos Sábados Secretos. O que uma família nada comum faria aos sábados? Caçar criptídeos em segredo de toda a população, é lógico. O que são criptídeos, você me pergunta? São exatamente essas criaturas geralmente associadas, ligadas a características animais, cuja existência é sugerida em mitos, lendas e folclore, porém que não são provadas cientificamente. Como mais famosos que eu posso citar e você com certeza vai conhecer, o Abominável Homem das Neves, o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. Ou seja, eu posso dizer que Sábados Secretos acertou em cheio quando pegou criptozoologia e colocou em um desenho animado. É uma proposta sem dúvidas muito intrigante. Fato curioso, foi inspirado diretamente em Jonny Quest e os Herculoides, desenhos da Hanna-Barbera que eu poderia ter citado no início do vídeo, na introdução, porém não o fiz. Aqui temos Zack Sábado e sua família, personagens que são diversos e interessantes. Drika, que é a mãe, que é super inteligente, tem uma personalidade bem forte e possui uma espada muito maneira que brilha como arma. Foco no que brilha. E o doutor, como é chamado a maioria dos episódios, mas que tem o nome Solomon, que é o pai do Zack. Possui uma manopla maneira como arma, também é super inteligente, mas se preocupa muito com sua família. O Zack tem poder de influenciar outros criptídeos, poder que ele vai desenvolvendo ao decorrer da série, e o permite, óbvio, fazer amigos com essas criaturas. Entre eles seu irmão Bogato, o Komodo, um dragão de Komodo que fica invisível, e a Zon, que é um pterannossauro. Seu objetivo é deter o vilão Arghost, que sempre parece estar um passo à frente. E ele quebra o padrão super imponente que vemos em vilões de Ben 10, ou também do Mutante Rex, mas que não se deixe enganar com as aparências. Esse cara é bizarramente forte. Bizarramente um problema para os protagonistas. E é muito legal em cada episódio sempre ver qual é o criptídeo da semana. Também tem o anti-herói que eu vou citar brevemente, o Doyle com sua mochila a jato. Vale a pena demais Sábados Secretos. Bom, como visto com essas séries animadas que eu falei, a Cartoon Network estava apostando pra valer em desenhos de ação. Tanto que criou um bloco específico na sua programação para eles, o Heróis. Literalmente só isso, heróis. Nele não passavam só desenhos, porém eu quero focar especificamente nos desenhos que passavam nesse bloco, como por exemplo Duelo Shaolin e diversos outros, num vídeo específico e à parte que eu vou fazer depois.
Então, para fechar sobre esse aqui, eu quero falar de Titã Simbiônico. Podemos notar que houve uma evolução aqui. Samurai Jack abriu espaço para a temática de ação. Ben 10 popularizou a fórmula. E Sábados Secretos e Mutante Rex consolidaram o estilo adolescente. Porém, Titã Simbiônico, mesmo sendo o mais esquecido de todos do vídeo, é com certeza o mais ação aqui. É o desenho mais ação de todos. Talvez perdendo apenas para quem diria quem começou o vídeo, que é Samurai Jack. Mas Samurai Jack ainda tem um estilo muito cartoon clássico, apesar das cenas de luta bem legais. E do Aku literalmente ser um demônio. Porém, vejam cenas como essas de Titã Simbiônico. Traidor! Você acha que já venceu? E vamos derrotá-lo! Algum dia, talvez. Sou o pai deles. Então eu vou chamar você de papai. Isso prova que eu tenho que colocar um sistema de segurança nessa porta. Aqui seria o lugar perfeito para o sofá. Talvez até, quem sabe, para uma namoradeira. Parkour! Michael! Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Parkour! This is parkour. Entre piadas adultas e violência claramente mostrada na tela, Titã Simbiônico foi talvez o auge da aposta da Cartoon Network em ação. Lançado em 2010 e criado por Gennett Tartakovsky, o mesmo de Samurai Jack e Laboratório de Dexter, Titã Simbiônico mergulha em temas como guerra, adaptação, humor ácido e sugestivo, e impressiona por explorar carga emocional como poucas animações já fizeram. Visualmente eu também a considero impressionante, mesmo tendo traços mais secos e simplificados, ela compensava tudo isso com uma coreografia de luta muito bem conduzida, e uma direção de cena que até hoje é elogiada. Nela, os 3 adolescentes personagens principais, Lana, Lance e Octus, são enviados à Terra fugindo de um país que está em guerra. Com o objetivo de proteger a princesa Ilana, eles precisam formar o Titã Simbiônico para enfrentar monstros titânicos igualmente enviados de seu planeta natal, enquanto se acostumam a viver como colegiais em um planeta diferente na Terra. Apesar de sua qualidade, Titã Simbiônico acabou durando apenas uma temporada, sendo vítima das mudanças internas acontecendo na Cartoon, e tendo dificuldade de vender brinquedos relacionados à série, que na época era vital. Ainda assim, posso dizer que ele marcou uma geração e até hoje é lembrado como uma das joias perdidas da Cartoon Network. Gostou do vídeo e quer ver outras joias perdidas da Cartoon? Considere se inscrever, deixar o like e assistir esses outros vídeos que estou deixando aqui no final. Você pode escolher o que você mais gostar, mas esse aqui é o meu favorito.